E aí, bora falar dos dois grupos menores, os cocos gram-negativos e os bacilos gram-positivos. Se Deus quiser, vamos vencer. Vem pra tela com o Titi. Então, dentre os cocos gram-negativos, o principal gênero é o gênero Neisseria, porque a gente tem duas espécies muito importantes aqui, causadoras de doenças epidemiologicamente muito importantes. O hemófilos é uma bactéria muito importante, mas como a infecção por hemófilos é prevenível por vacina, graças à vacinação, a gente tem casos cada vez menos frequentes de infecção por hemófilos. E graças à vacinação, os casos de pneumonia, de broncopneumonia que aparecem em crianças, geralmente é moraxella, porque moraxella a gente não tem vacina. Então, todas as outras causas de broncopneumonia em criança são preveníveis por vacina, exceto a moraxella. Então, criança com calendário vacinal completo apresentando broncopneumonia, a chance de ser moraxella é muito grande. Alguns autores colocam a moraxella como um bacilo. Como ela é um bacilo curto, um coco-bacilo, alguns autores colocam ela como cocos gram-negativos e outros autores colocam como bacilo gram-negativo. Ela está ali no NEM, a morfologia dela é no meio do caminho. Então, das neisserias, as realmente patogênicas são a espécie Neisseria gonorreae, que vai causar o quê? Gripe? Não, lógico que não, gonorreia. E a Neisseria meningitidis, que vai causar o quê? Gripe? Não, meningite. Show! Drogado! O próprio nome está apontando aqui para o que elas causam. E a Neisseria é um diplococo tão fofinho, tão bonitinho, que eles ficam grudadinhos assim, muito apegados à sua irmãzinha, que ela chega a apertar o citoplasma da outra, formando esses diplococos em grão de café ou em rim. Esses diplococos, eles são tão enjoados que eles não conseguem crescer no agar-sangue. A gente cultiva essa bactéria em agar-chocolate, que é um meio de cultura que, em vez de ter sangue, tem chocolate. Não é verdade. Se chama agar-chocolate porque a gente usa o sangue, a gente acrescenta o sangue no meio de cultura com agar ainda quente. Então o sangue taia, o sangue hemoliza, liberando alguns nutrientes que são fundamentais para o crescimento dessa bactéria, como o NAD, que só vai ser liberado graças à hemólise do sangue. E ela é tão dodói, é uma bactéria tão sensível, que se a gente coletar a amostra ali da uretra do paciente suspeito e transportar para o laboratório nos meios que a gente está acostumado a carregar a amostra, que são meios só com água peptonada, só nutriente mesmo, essa bactéria morre. Ela chega no laboratório, quando você for passar para o meio de cultura, já morreu tudo. Então a gente precisa transportar essa amostra no meio específico para transporte, que é o EMIS. EMIS com carvão. O meio EMIS permite a sobrevida dessas bactérias até o cultivo em agar-chocolate. E gonorreia é uma doença pouco frequente, né? A gente quase não fala, ela quase não aparece nos noticiários, tal. A gente vê muito falar de sífilis, né? Sífilis, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis, mas olha aqui os números. 640 mil casos de sífilis, enquanto a gente tem quase 2 milhões de casos de gonorreia. É muito grande, é muito frequente e a gente quase não fala disso. A Neisseria é esse diplococcus que a gente está vendo aqui, ó, vocês estão vendo na descarga uretral, é pus purinho, e pus é neutrófilo. Nesses neutrófilos da descarga uretral, alguns estão com o citoplasma repleto de diplococcus gram-negativos. É muito fácil fazer a identificação. E a sintomatologia é, além do corrimento amarelado, purulento, a gente tem aquela sintomatologia clássica de infecções uretrais. Ardência urinar, ardência durante o ato sexual. Nas mulheres, a sintomatologia é menos frequente ou costuma até ser mais branda do que no homem.
O problema da mulher ser uma portadora, às vezes assintomática disso, é que, por exemplo, quando o nenenzinho passa pelo canal do parto, o canal do parto está infectado por gonorreia, pelo Neisseria gonorreae, esse nenenzinho vai nascer com uma conjuntivite severa e pode até levar a gonococcemia, sepsis por essa bactéria, infecção de articulações em um grupo dessas mulheres. Um grupo pequeno, mas pode acontecer. E a infecção das tubas, a inflamação dessas tubas pelo gonococo, pode levar inclusive à infertilidade. No homem, a sintomatologia é mais exuberante, inclusive a descarga é mais exuberante. E a prima dela, Neisseria meningitide, também é um diplococo com aquela característica de ficar grudadinho uma na outra. E a gente tem vários sorogrupos, os mais importantes, ABC, W135X e Y, são preveníveis por vacina. A gente tem vacina com esses antígenos. E aí a gente consegue prevenir a meningite por essa bactéria. Epidemiologicamente, a gente tem um cinturão meníngico aqui, é onde ocorre a maioria dos casos de transmissão. Inclusive, nas épocas de seca, é quando a gente tem a maior sazonalidade, a maior prevalência da doença. Mas o Brasil mesmo está aqui em alto risco para epidemia. A transmissão é feita de pessoa para pessoa pela orofaringe. Você inala as partículas bacterianas, essas bactérias se instalam na orofaringe, aqui no teto da nasofaringe, e daqui elas migram para as meninges. Quando a gente tem o acometimento das meninges, a sintomatologia vem com muita violência. Em poucos dias a gente avança para um quadro que era de uma gripe enquanto a bactéria estava aqui na nasofaringe. A gente tem sintomas gripais. E uma vez nas meninges, aí tem toda aquela questão de rigidez de nuca, vômito em jato, e pode evoluir para coma e até morte num período muito rápido. A gente tem rachas cutâneos, a pele faz pequenas petequias, e aí tem um risco de se confundir isso com dengue, mas um quadro de sistema nervoso central muito importante que não tem como não buscar auxílio. Tem dois sinais clássicos para o diagnóstico de meningite, né? O sinal de Kernig e o sinal de Brudzinski. O de Brudzinski é esse clássico de rigidez de nuca, né? Em que se você tentar puxar o pescoço aqui, ele puxa as pernas espontaneamente, e esse movimento pode ser até inclusive doloroso. E no sinal de Kernig, quando você flexiona aqui o joelho em 90 graus e tenta aumentar essa amplitude aqui do movimento, ela vai ser dolorosa. O joelho fica travado aqui em 90 graus e qualquer movimento além disso é doloroso. E o sinal de Tumbler não é um sinal muito específico, não garante um diagnóstico, mas é um forte sugestivo também, vai se somar a outros sinais, que é quando você aperta um vidro aqui contra as petequias e esse vidro, esse aperto aqui não apaga as petequias. Petequias por outras lesões endoteliais, elas costumam cessar com a pressão do vidro, quando é só acúmulo de sangue, né? Agora, no caso da meningite, as petequias continuam visíveis. Também vai ser cultivado em agar-chocolate, né? E aí a gente consegue ver os diplococos aqui, eles estão livres, né? Estão soltos do citoplasma dos polimorfonucleados, estão livres no líquor. E o hemófilos, a gente tem o Haemophilus influenza, que é a grande bactéria mais importante aqui desse gênero, e o Haemophilus ducreyi, que provoca uma doença sexualmente transmissível, que a gente vai ver também. Eu não estou suportando mais. Essa bactéria também precisa de compostos do agar-chocolate para crescer, então a gente também precisa dele. E a gente tem duas cepas do Haemophilus influenza, uma encapsulada e uma não encapsulada. O raciocínio aqui é muito parecido com o que a gente fez para o Streptococcus pneumoniae. Só que no caso do Streptococcus pneumoniae, a não encapsulada não é patogênica. Aqui, o Haemophilus não encapsulado, ele é menos patogênico, mas ele é patogênico também. E eles vão causar desde epiglotite e meningite. O Haemophilus encapsulado é chamado de Haemophilus tipo B, tá? Por isso vocês estão vendo aqui, Haemophilus influenza B.
Epiglotite, meningite, celulite que a gente já discutiu o que não é a celulite do bumbum, isso aqui é celulite que é uma inflamação de tecido subcutâneo, artrite séptica, sepse e osteomielite. Então é uma bactéria muito boa para provocar uma gama de doenças. Graças a Deus ela é prevenível por vacina. O Haemophilus influenza que não tem cápsula, ele é chamado de não sorotipável. E ele também provoca doenças como sinusite, broncopneumonia. Esses gráficos aqui são maravilhosos para a gente mostrar para a comunidade anti-vacina, né? Porque em vermelho aqui a gente tem a cobertura vacinal. E conforme a cobertura vacinal atinge um certo valor aqui, acima dos 80%, 90%, quando a gente passa dos 90%, só o que acontece com os casos, com a incidência da doença, ela despenca. E esse gráfico vai até 2014. Recentemente, a cobertura vacinal tem despencado e o número de casos tem disparado. Será que existe correlação? Será que quando um gráfico faz assim, o outro faz assim, o outro faz assim? Será que existe alguma? Não, pode ser o além. E o Haemophilus ducreyi, essa doença de transmissão sexual, forma essa linfadenopatia inguinal, que pode ulcerar, né? Os linfonodos podem ulcerar ou não, podem provocar essas lesões de cancro mole na região genital. O cultivo dessa bactéria em laboratório demanda esses nutrientes, o NAD, e a gente pode inclusive colocar esses nutrientes isoladamente no meio para ver se ele consegue crescer. Ele precisa dos dois, se não tiver os dois ele não cresce. Isso serve até para identificação, quando cresce só com um, quando cresce só com o outro. Um jeito fácil de obter esses nutrientes, se você não tiver agar-chocolate, é cultivar Staphylococcus aureus no agar-sangue. O agar-sangue hemoliza esse sangue e libera esses nutrientes. E aí o Haemophilus cresce em volta da cultura de estáfilo. Então, esse fio branco aqui é uma cultura de estáfilo. O Haemophilus vai crescer fazendo esse satelitismo em volta da cultura de estáfilo. Então, resumindo aqui tudo, a nossa Haemophilus encapsulada, tá aqui a cápsula, a cápsula tem um rostinho próprio, fazendo especialmente meningite, enquanto que a não encapsulada já tem infecção só de mucosa, fica restrita à mucosa do trato respiratório e da conjuntiva. E aí, resumindo tudo que a gente falou nesse momento aqui, as neisserias provocando gonorreia e meningite, o Haemophilus provocando meningite e broncopneumonia, né, o Haemophilus tipo B provocando meningite e o não encapsulado provocando broncopneumonia, o Haemophilus ducreyi causando o cancroide. A moraxella, o que a gente precisa guardar dela é a broncopneumonia e os casos crescentes em crianças vacinadas. E finalmente, os bacilos gram-positivos, para a gente encerrar essa maratona de vídeos, sendo que dos bacilos gram-positivos, o mais importante patogênico é a listéria. Lactobacillus, bifidobactério, essas bactérias aqui são maravilhosas, essas bactérias fazem bem, bifidobactério mesmo é maravilhoso você ter isso no seu intestino. Essa bactéria te protege de 250 mil doenças, inclusive doenças que a gente nem sabe, e está lá te protegendo. E as bactérias esporuladas, que a gente viu num outro vídeo, vou deixar aqui na tela em algum lugar, o card para esse vídeo, são bacilos gram-positivos também, ou gram-fraco, gram-intermediário, mas são consideradas bactérias gram-positivas, mas como elas formam esses esporos, tem toda uma característica particular, a gente estuda elas separadamente. Vamos falar então da listéria, que é uma bactéria muito importante para recém-nascidos e grávidas por causa do fetinho. Essa bactéria faz um estrago no fetinho e no recém-nascido. No adulto ela faz um estrago também, mas no adulto o estrago que ela faz geralmente é infecção alimentar, que você sobrevive. O recém-nascido e o fetinho pode ser que não sobreviva, porque ele provoca danos no sistema nervoso central do fetinho.
São várias as fontes, mas especialmente fontes, os laticínios, mas várias outras coisas vão apresentar possibilidade de transmitir a listéria. A listéria cresce em temperaturas frias, então alimento refrigerado não protege contra a infecção por listéria. Então, na listeriose neonatal, que é a forma mais preocupante, quando é adquirida ainda em útero, o fetinho adquire, a mortalidade dessa infecção é muito alta. Forma abscessos e granulomas disseminados no corpo todo, especialmente no sistema nervoso central, no fígado, no baço, e a mortalidade desses nenenzinhos é muito elevada. Quando é adquirido ao nascimento ou logo após o nascimento, o mais comum de se acontecer é meningite. Então é uma causa muito importante de meningite do recém-nascido. Em adultos é muito raro a listéria conseguir causar meningite. Embora possa acontecer, vai ser mais frequente, assim, o mais comum é em paciente transplantado ou que tem algum grau de imunossupressão. A gente pode identificar a bactéria, curar essa bactéria, por exemplo, em amostras de líquor, cultivar isso, e tem meios específicos para o cultivo de listéria. E diagnosticado, deve-se iniciar o tratamento o mais breve possível, especialmente naqueles grupos de maior risco. Corynebacterium também é uma bactéria muito importante porque causa difteria. Mas só causa difteria as bactérias transformadas. O que isso quer dizer? O Transformers? Não. Bactérias que recebem o plasmídio da toxina via infecção viral. Então, a toxina diftérica, que é uma toxina do tipo AB, ela provoca a morte celular de vários epitélios, epitélio intestinal, por exemplo, mas pode ocorrer também no epitélio da orofaringe. E aí o que a gente tem na orofaringe é essa membrana aqui, começa aqui com essa pseudomembrana que se solta aqui e pode inclusive obstruir a respiração. Então a pessoa faz um sibilo, ela procura no Google o que é sibilo se você não souber. E aí pode levar a várias complicações cardíacas, complicações renais, pneumonia. A bactéria pode se difundir para vários tecidos, inclusive levar a paralisia muscular do diafragma e levar esse paciente à morte. E existe uma forma não muito frequente de difteria, que é a difteria cutânea, e aí a gente tem essa lesão, essa úlcera que não vai cicatrizar, parece uma lesão de diabético, parece uma leishmaniose, só que ela não cessa, ela não cicatriza e pode levar a complicações secundárias. Esse mapa, ele está mudando de cor porque ele está mostrando ao longo dos anos como que a doença foi se controlando. Conforme a gente tem aumento da cobertura vacinal, olha lá o Brasil, plim, fica azulzinho, o que vai acontecer? 2007, 2008, 2009, tá azulzinho, 2010, 11, 12, o que vai acontecer? Plim, ele volta para azulzinho claro, 2016 ele cai, porque a cobertura vacinal começa a cair. Então a gente está começando lá em 1981, Brasilzão vermelho, regaçado, e aí a cobertura vacinal vai subindo. Chega 2013, 2016 a gente perde aquele status de vacinação elevada. Isso é uma tendência mundial, tá? O problema dos anti-vax não é só brasileiro, né? É o que eu chamo a atenção. O terraplanismo, eu acho até fofinho o cara achar que a Terra é plana e não faz mal a ninguém. O problema é o cara que acha que vacina faz mal e não se vacina e não vacina seus filhos. Ele provoca o mal da sociedade. Então a gente tem essa tendência de queda aqui da cobertura vacinal já há algum tempo. A gente tem notado isso, né? 2019, 2020 mesmo foi um ano de queda. E o tratamento, ele foca muito em conter os efeitos da toxina. O principal problema é a toxina produzida pela bactéria, nem é tanto a bactéria. É lógico que a gente tem que conter o foco infeccioso. Então a gente faz uso de antibiótico também. Mas o principal, o corre é para conter a toxina diftérica. E isolar esse paciente porque a transmissão pode ocorrer, né, via pessoa a pessoa.
Meus amigos, graças a Deus, falamos brevemente sobre todas as bactérias. Eu queria fazer mais aqui um apanhado geral. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer reclamação, faz aí na sua casa. Tô brincando, pode usar os comentários aqui para lançar suas dúvidas, suas críticas, reclamações. E eu vou tomar um banho, minha pele tá oleosa. Oh, Wimbo, oh, Wimbo, oh, Wimbo, oh, Wimbo, oh, Wimbo, oh, Wimbo, oh, Wimbo.